Fala, meu povo! Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês estão nos assistindo. Sejam muito bem-vindos ao Trincheira Cast, o podcast do NTP. Bom, gente, hoje nós estamos aqui com os fundadores do NTP, que a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa história, para vocês entenderem o porquê de NTP, da onde tudo isso nasceu. Então vamos lá, começamos com as apresentações, não é mesmo? Aqui do meu lado, o nosso querido Rodrigo, mais conhecido como Rodrigão. Tudo bom, Rodrigão? Tudo jóia, Gabi, tudo bem? É muito bom estar falando um pouquinho da história da gente, de onde a gente veio, para onde a gente vai e onde a gente chegou especialmente, né? Que é na trincheira penal. A advocacia está na minha vida há 10 anos como advogado e a advocacia criminal desde o início. Então, sou muito feliz em estar participando da NTP com todos vocês. Aqui à minha frente estamos com Victor Pegoraro, ou mais conhecido como Vitão. É isso aí, meu povo, vamos para cima, conversar bastante aí sobre a advocacia, sobre a carreira, sobre a profissão, sobre gestão e sobre tudo que envolve aí a nossa profissão, que tenho certeza que esse grupo aqui tem muito a somar. Vamos para cima. E o nosso querido Luiz Gustavo, que não está trajado conforme o combinado, mas ele está perdoado porque tem trabalho a fazer. Tudo bom? É isso aí, Gabi. Bom dia. Para você, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você está aí nos assistindo. É uma alegria imensa fazer parte desse projeto, dividir as nossas angústias, as nossas aflições da advocacia e, claro, sempre com o intuito de ajudar e de auxiliar os próximos advogados aí, as pessoas que são todos aficionados pela advocacia criminal. E, por último, mais ou menos importante, o nosso Thiago Cunha, mais conhecido como o Caboquinho. Fala, meu povo, muito obrigado, Gabi, muito bom dia a todos os presentes. Estamos aqui mais uma vez falando sobre as aflições, né, da advocacia criminal, que esse é um dos objetivos da nossa comunidade na Trincheira Penal, e garanto a todos que será um evento aqui imperdível, então acompanhem aí as cenas dos próximos capítulos. Vamos nessa. Bom, pessoal, o objetivo aqui hoje é a gente bater um papo, vocês entenderem um pouquinho mais o porquê que o NTP foi criado, mas principalmente quem somos nós. E para começar essa história, os últimos serão os primeiros. Thiago, da onde surgiu a advocacia criminal na tua vida? Olha, a advocacia criminal na minha vida surgiu ainda nos bancos da faculdade, mas eu confesso para você, Gabi, que surgiu no final da faculdade. Durante o período acadêmico, né, eu sempre estagiei nos primeiros anos de faculdade, sempre estagiei em órgãos públicos, a maioria vinculado ao direito criminal, mas não na advocacia criminal. E aí, quando foi no último semestre, eu fui efetivamente para a advocacia criminal, passei então, já ali no período da faculdade, como estagiário, acompanhar algumas plenárias do júri, e então foi ali que eu decidi que efetivamente a minha carreira seria a advocacia privada e seria a advocacia criminal. Então, desde 2016 eu atuo na área criminal, como advogado criminalista, e só tenho mais orgulho ainda pela profissão, porque cada vez mais eu aprendo mais ainda sobre o direito criminal. E você saiu da faculdade e já foi direto para a advocacia criminal? Exato. Saí da faculdade, já fui direto para a advocacia criminal. Inicialmente eu continuei nesse escritório em que eu fiz estágio, continuei por mais uns 2 anos, depois montei meu escritório sozinho na advocacia criminal, passei muitos perrengues, né? Até hoje a gente passa ainda, né? Não dá para negar, mas enfim, os obstáculos vêm e a gente vai conseguindo aí superar os obstáculos e graças a Deus está indo muito bem. E você, Gu, como que a advocacia criminal entrou na sua vida? Bom, no meu caso, a jornada foi um pouquinho mais longa, né? A advocacia sempre foi algo que me chamou, né? Não sei se é uma obra do destino, o que é, mas sempre foi o meu desejo, a minha vontade. Inicialmente eu não tinha recursos, possibilidades de cursar direito, então isso fez com que eu primeiro fizesse administração, né? Então eu tenho uma formação anterior em administração, mas tão logo eu conseguia, vamos dizer, a liberdade, né? Liberdade financeira, eu já encerrei a faculdade de administração em dezembro, em janeiro eu já iniciei direito na FIG, né? E eu acredito que já no segundo semestre eu passei a estagiar no escritório também, de um advogado criminalista, e aí eu comecei a ter contato com casos criminais, depois tive contato também com plenárias do júri. Foi onde eu conheci esse cara aqui também, né? Foi nessas parcerias de plenária, e quando eu tive contato com o Tribunal do Júri,
ali me pegou. Me pegou de uma forma que eu não sei explicar. Hoje eu sou um grande entusiasta do Tribunal do Júri, sou aficionado pela matéria, pelo tema, e desde então nunca mais parei. O bichinho te pegou ali, né? Pegou ali. Aí eu encerrei a faculdade, logo que eu encerrei a faculdade, abri meu próprio escritório, junto com a minha sócia, a baixinha, a doutora Débora, e estamos aí, na luta desde então. Acho que eu já passei a puberdade da advocacia, né? Você já não é mais um jovem. Dizem que o jovem advogado é até 5 anos, né? A gente já rompeu essa parada aí e eu, da minha parte, não existe outra coisa que eu quero fazer, não. É como eu sempre digo, né, pro Thiago, se Deus escuta as nossas orações, então eu irei morrer advogado, com certeza. E você, Vitão? Como que a advocacia entrou na sua vida e a advocacia criminal? Para mim foi um pouco diferente, né? Acho que todos vocês, desde o início da profissão, já começaram na advocacia criminal, militando aí na advocacia criminal. Enquanto vocês estavam lá na criminal, eu estava nas empresas, né? Então eu comecei atuando na área empresarial, Ia ser rico, adoro. né? Ia ser rico. A gente tenta, né? Vai escolhendo lá os melhores, que a gente ouve, que são as melhores áreas e tudo mais. Os melhores honorários. Mas eu comecei na advocacia empresarial e até hoje ainda atuo, tenho clientes nessa área empresarial. Ainda namora, né? Empresarial. Empresarial é fantástico, gente. Eu sei que na faculdade a maioria não gosta aí, mas direito empresarial, nossa, o mercado de capital eu adoro. Mas eu observei que cada vez mais os empresários estavam na mira das operações policiais, da Polícia Federal, operações envolvendo questões tributárias e tudo mais. Então, não tem como hoje você dissociar o direito empresarial, a assessoria para a empresa, sem ter o know-how do direito penal. E isso, desde 2013, a gente teve o Mensalão, depois a Lava Jato, e o número de operações envolvendo questões eminentemente empresariais aumentou cada vez mais. Eu percebi que eu precisava ter essa experiência também para poder prestar esses serviços a contento para os meus clientes, empresas empresariais. Então eu sou um cara apaixonado nessa área, nesse segmento do direito penal corporativo, direito penal empresarial. É quando a gente fala de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, corrupção e outros crimes que todo até empresário... o crime dele é um crime mais chique. É chique, né? Insider trader, sabe? É coisa chique. Tem até que saber falar inglês. Mas os empresários precisam cada vez mais desse tipo de assessoria especializada. Porque hoje, um contrato comercial virar assunto de polícia é 2 minutos e uma operação policial. É o que separa hoje um negócio de um inquérito. Então, as empresas precisam desse tipo de assessoria e eu identifiquei isso já há uns 5 anos, que é mais ou menos quando eu comecei a militar na área criminal para aprender. Então, eu comecei da base, fazendo GCRIM, fazendo outras coisas, porque eu precisava ter a experiência, né? E aí, aos poucos, a gente foi galgando para chegar nesse tipo de processo. E agora, o que foi o primeiro, foi o último. Rodrigão, diz pra gente, por que advocacia e por que advocacia criminal? Assustei agora, porque eu tô vendo aqui cada currículo incrível, né? As histórias bonitas. A gente convive há tanto tempo junto já, e algumas coisas a gente acaba sabendo hoje, né? A forma, por exemplo, não me recordava que o Luiz Gustavo fez administração, né? Agora eu lembrei que ele já tinha dito isso pra mim. Precisa administrar o tempo, trabalha demais, precisa disso daí. Mas a minha história com direito, né, desde a faculdade, eu sou aquele que é criminalista na cadeira da faculdade. Professor no início do curso, vai fazer direito por quê? Direito por quê? Aí um era para ser polícia, outro porque queria isso, queria aquilo, outro porque eu quero ser advogado criminalista. Outros, quero ser delegado de polícia, quero ser delegado de polícia federal. A minha turma tinha uma menina que falava muito sobre isso. E a coisa veio acontecendo no meio da graduação. Eu tive a oportunidade já de atuar dentro do escritório. E naquele momento eu falei, é isso que eu quero para minha vida, a advocacia. Então hoje se tivesse uma oportunidade, sei lá, a gente sabe que existe a nomeação pelo 5º constitucional para o advogado sem concurso e se tornar juiz. Se fosse pelo 5º, se fosse por um esquema, como existem tantos outros, falar, você vai ser advogado lá e não sei aonde, vai ser juiz lá e não sei aonde, eu quero advogar. Primeira coisa é querer advogar, sou apaixonado pela advocacia. E no segundo momento, sou apaixonado pela advocacia criminal. E assim, eu conto uma história, muitas vezes, quando tenho oportunidade, que a advocacia criminal começou para mim ainda estudando. E um conhecido do bairro foi preso por furto por uma questão de um celular.
na época, né? E aí alguém chegou em mim e falou, meu, tem um cara, o cara tá preso, fulano tá preso, tal, precisando de um advogado. Eu falei, eu vou arrumar já. E a gente querendo fazer parceria, querendo ganhar alguma coisa, né? Liguei para um advogado que era amigo, falei, meu, tem um cara preso, tal. E eu acompanhei ele nesse flagrante. Na verdade, já nem estava mais naquele momento do flagrante, a gente não entendia o jogo, né? Cheguei lá, tal, e com ele, com esse amigo, e fiquei do lado, né? Primeiro distrito policial de Guarulhos na época. E achei incrível, né? Falei, cara, é isso que eu quero, né? Ele conversando com o escrivão, conversando com o delegado, e eu do lado, ali com cara fechada, cara de advogado, bravo ali já. E achei, esse ambiente que me faz bem. Onde eu me senti vivo para a profissão e onde eu me sinto vivo para a profissão. Às vezes eu estou no escritório e tenho que sair para atender uma ocorrência, estamos naquela rotina do dia a dia, de fazer processo, de fazer petição. De repente o telefone toca, meu, tem de lá um flagrante, tal. Lógico, advogado é dinheiro. Pagou, a gente vai. Se não pagar, você não sai do escritório. Pagou, caiu na conta Pix, vamos sair. Pega o que tem que ver. Não é fácil, a gente tem a dificuldade, todos nós temos. Mas você pega ali e vai embora e a adrenalina vai subindo, a gente vai entrando na vibe, parece que nós estamos praticando um crime, né? Parece que é um negócio muito louco. E aí eu aprendi que aquele caminho era um caminho apaixonante. De lá para cá fui vivenciando isso cada dia mais, mas também não sou um advogado criminalista puro, como o Thiago disse, é a paixão dele, vivencia isso. O Luiz Gustavo foi muito mais feliz ainda na fala, que é o criminal, que é a vida dele. E para mim, a advocacia ela tem várias possibilidades, né? Você pode ter uma prateleira de produto na área criminal, você pode ter parcerias em outras áreas e pode inclusive atuar, como o Vitor disse agora, na advocacia empresarial. Eu diria até mais, eu não falo nem empresarial, eu falei advocacia trabalhista, né? É uma grande porta de entrada e que também tem crime, que acontece muito isso. Então você tem crime em várias áreas do direito, que é a advocacia criminal. É que a gente está muito acostumado em falar de advocacia criminal como roubo, furto, sequestro, homicídio, mas existem inúmeros outros tipos penais que eles estão atrelados diretamente a outras áreas do direito. Pedido de vínculo quando tem... Recebeu o seguro-desemprego. O professor de faculdade, eu estava assistindo para fazer uma audiência, o professor da faculdade minha, logo no início da carreira, no fórum trabalhista, ele ia fazer uma audiência antes. Quando eu cheguei, vi o professor, ele não era um professor de direito do trabalho. Falei, nossa, ele está aqui. Quer dizer, dá para atuar em outras áreas. Falei, legal. Ele é professor criminal, inclusive. E aí ele estava falando com o cliente dele, me cumprimentou, a gente conversou um pouquinho, ele falou, dá licença um pouquinho, deixa eu só falar. Ele foi falar com o cliente dele e tal. Eu vi uma cara de espanto. E era justamente isso. Ele entrou, aí eu fui assistir a audiência do meu professor, lógico, meu professor da área criminal, fazendo uma audiência trabalhista, vou entender o que ele está fazendo aqui, essas terras estranhas, esses mares que ele não está acostumado a navegar. E aí, logo que ele entrou, eu só queria fazer uma emenda inicial, excelência, pela ordem. Pois não, eu queria só retificar o tempo de serviço, tá? Não é de janeiro, não lembro a data, mas não é de janeiro do tal ano, e sim de julho de tal ano. Aí eu fiquei pensando e tal. Aí logo na sequência o advogado da reclamada falou: tá querendo fugir do seguro-desemprego, né, doutor? Não, esse período não consta. E eu não entendi na hora. Depois que eu fui entender que ele saiu, eu perguntei pra ele, por que isso, Bruno? Não, porque meu cliente recebia seguro-desemprego nesse período. E aí é um vínculo que gera um prejuízo, crime federal, né? Que a gente, muitas vezes, o advogado criminalista não atua, né? Então é assim que eu vivenciei, que eu aprendi no dia a dia a advocacia criminal. Mas, para finalizar, eu não sou o último, doutora. Né? Os últimos serão os primeiros serão os últimos, e agora é a vez de Vossa Excelência. Da onde vem a doutora Gabriela Silvestre? Quem é a doutora Gabriela Silvestre? E por que advocacia criminal? Doutora Gabi. Gabi por Gabi. Gabi por Gabi. Puxado. De frente com o Gabi. Eu pensei que o host, né, que chama, não tivesse que responder essas coisas. Tem. Olha, o curso de Direito começou de uma maneira tão natural que, sinceramente, eu não vou saber falar pra vocês da onde que surgiu a minha vontade de fazer Direito. É engraçado que eu tenho alguns amigos da época da escola ainda, que eles falam: nossa, eu lembro de você na nossa época de adolescência, lá no Albino César, na Zona Norte, falando que queria fazer Direito, lá no Ângelo Bortolo, falando que queria fazer Direito. Você fala assim, o porquê do Direito? Não sei. Foi algum momento, alguma coisa que surgiu e isso meio que faz parte de mim. E o direito criminal tem relação também com estágio. Na época da faculdade eu fiz estágio na Justiça Federal. E eu era muito curiosa, né? Queria saber como que as coisas funcionavam. Porque assim, na época,
parece que é muito tempo, mas o processo era físico, né, Thiago? Aham, sim. E a gente começava no estágio fazendo numeração de página. Então eu achei que eu fosse, nossa, fazer Autuação. uma sentença. Dominava 1, 2, 3, Os 4, alunos de hoje 5. nunca vão saber o que é numerar Não. um processo. Aí quando eu cheguei a primeira vez, me colocaram um processo desse tamanho e falaram assim, então você tem que numerar essas folhas. Esse é meu trabalho? É. E comecei enumerando folha, mas aí eu fui me interessando até que eu fui chamada para trabalhar, né, estagiar dentro do gabinete. E aí no gabinete, uma vez eu virei pro juiz e falei assim, doutor, será que eu posso assistir uma audiência? Né? Pra ver como que funciona. Tava Não é ainda só no número, início né? da faculdade, né? Ah, pode. E aí eu assisti a audiência, a primeira audiência que eu assisti foi uma audiência criminal. Aqui na Justiça Federal de Guarulhos a gente tem um número muito grande de tráfico internacional. E as histórias são histórias que realmente são comoventes, assim. Na época existia uma guerra no lugar onde a pessoa veio e ela foi cooptada pelo tráfico para trazer drogas para cá. E a família dela tinha sido... Estavam sofrendo violência lá dentro, né? Eles tinham sido sequestrados lá no país dele. Se não me engano, era a Nigéria. Pelo Boko Haram. Nunca vou esquecer essa história. E aí ele começou a contar a história dele e foi uma audiência que tinha tudo de diferente que eu já tinha visto na minha vida. Uma que ele não falava português. Outra que era um juiz que ele tinha uma sensibilidade muito diferente que nós tínhamos aqui na Justiça Federal. O defensor público, também que eu não tinha aquele contato, não sabia ainda como que funcionava essa questão da defensoria pública. Então para mim foi um mundo muito novo. Quando aquele cara contou a história dele, de como ele chegou no Brasil, do porquê do tráfico de drogas, e a sensação que eu tive era que alguma coisa poderia ter sido feita a mais por ele, eu percebi que era aquilo que eu queria pra minha vida, que eu queria fazer a advocacia criminal, porque talvez eu pudesse fazer diferença na vida daquela pessoa, como do mesmo jeito que eu poderia fazer diferença na vida daqueles que estudaram comigo na época de escola. Não é só um horário. Não. Tanto é que falam que advogado é rico, né? Eu tô esperando Se ficar você rico. considerar crédito na praça, todo advogado é rico. Então, a advocacia criminal é algo que eu realmente sou apaixonada. Não me vejo fazendo outra coisa da minha vida hoje, senão atuando na esfera criminal. Mas não comecei no criminal. Quando eu me formei, tinha que pagar as contas, né? Tinha que pagar a OAB que chegou, tinha que pagar a formatura, que eu queria fazer a formatura. E aí eu me formei, fui trabalhar em escritório em São Paulo, que também foi o ápice, né? Imagina, se você é aqui de Guarulhos, fui pra onde? Pra Berrini. Só lembro que no dia da entrevista, eu cheguei na entrevista, eu olhei pra aquele prédio, mandei uma mensagem pra minha mãe. Falei, mãe, eu não tenho roupa pra trabalhar nesse lugar não, tá? Venci na vida. Venci na vida. E aí trabalhei durante quase 2 anos em escritórios em São Paulo. Passei por 2 grandes escritórios, que inclusive são de referência hoje. Mas aí chegou uma hora que eu falei, bom, ainda moro com os meus pais. Não vou passar fome, então vamos se aventurar aí pela advocacia criminal. Aí larguei, entre aspas, né, advogar de maneira como associada e fui me aventurar pela advocacia criminal. Sensacional, né? Tiago, qual foi o caso, ou se tem algum caso que você pensa na advocacia criminal e fala assim, caramba, esse caso foi um caso que me pegou e... você vai levar pro resto da sua vida? Olha, tem vários casos, né? Eu vou citar um, que eu acho que foi um dos primeiros júris que eu fiz. A história me pegou não de apego emocional em si, mas pelo aprendizado. Era um caso do seguinte, um caso de júri. Se eu não estou enganado, foi o meu 2º ou 3º júri que eu fiz. Era um caso de júri e a história era o seguinte. Tinha 2 grupos de pichadores. 2 grupos de pichadores. E esse grupo social de pichadores, eles mensalmente ou semanalmente, eu não me recordo a frequência, eles fazem encontro de pichadores no centro de São Paulo. E aí, no centro Ainda de São posta na Paulo, rede social, ainda né? posta, na época eu não tinha tanto assim, que eu acho que se eu não estou enganado, os fatos aconteceram em 2013, já tinha Facebook, tinha Orkut, então certamente postava nas redes sociais. Então, eles se reuniam, e aí era um encontro de pichadores, se reuniam vários grupos de pichadores. Batiam papo, bebia e tudo mais, tal. E dentro dos grupos de pichadores, dentro desses grupos sociais, existe uma ofensa muito grande, que é você pichar, fazer um desenho do seu grupo em cima do outro. Uhum. E, nesse caso, o meu cliente, na época, ele pichou
passou um piche em cima do grupo de outro grupo, né? Em cima do desenho de outro grupo. Pois bem, e aí já aconteceu dar atrito entre eles. E nesses grupos, nesses encontros, melhor dizendo, teve um determinado encontro e esse grupo dele encontrou com outro. E aí começou a treta, começou a discussão. Quase briga de futebol. Quase briga de futebol. Só que a briga dele, desse meu cliente, era com um específico do outro grupo oponente. Pois bem, teve a treta ali, teve a discussão, ele saiu do encontro no mesmo dia, foi até sua casa, se armou, e aí ele se armou em casa, voltou pro encontro, e lá no encontro ele sacou a arma e disparou contra o seu oponente. Só que ele disparou contra o seu oponente, disparou mais de uma vez, e um dos tiros, além de ter pegado no seu oponente, pegou também em uma pessoa aliada do seu grupo. E aí nós tivemos um duplo homicídio. Nós tivemos um duplo homicídio qualificado. Um duplo homicídio qualificado, tal, foi pronunciado e vamos para júri. Chegou na plenária do júri, a nossa tese era alegar legítima defesa, né, discriminante putativa pela legítima defesa ou legítima defesa putativa, porque ele acreditava que o cara viria para cima dele também. A tese da legítima defesa não colou. E aí a promotora de justiça na época, que era na Barra Funda, me recordo dela até hoje, ela estava pedindo a condenação nos 2 crimes pelo concurso material. Os 2 no concurso material. Nós alegamos a tese de legítima defesa como tese principal e, como de forma subsidiária, nós pedimos ali o erro na execução em relação à vítima que estava no grupo dele, que aí cairia não do concurso material, mas aplicaria ali o concurso formal. Briga pra lá, briga pra cá, briga pra lá, briga pra cá, e a família das 2 vítimas, inclusive da vítima que era do grupo dele contra o meu acusado, aquele alvoroço todo na Barra Funda, nós conseguimos o reconhecimento do erro na execução em relação à vítima, porque de fato ele não queria atingir a vítima, atingiu por um erro. Mas esse caso me pegou muito, porque foi o primeiro caso que eu passei a olhar na prática o direito criminal com viés social. Então, nós vemos a nossa visão de sociedade, é só olhar o quê? Só olhar para o nosso grupo, só olhar o normal do dia a dia. E o direito criminal não é isso. O direito criminal, a pena, o crime em si, sempre está vinculado ao quê? Sempre está vinculado a alguma questão social. Então, esse caso específico, ele me marcou bastante em relação a esse viés social do direito criminal. Inclusive, eu fiz uma audiência recente, uma audiência de custódia, que já linkando ao primeiro caso, fiz uma audiência de custódia recentemente, crime de violência doméstica, que é um outro caso que me marcou. E lá, o cara chegou no sábado em casa, brigou com a mulher, bateu na mulher, foi preso em flagrante delito, morava de aluguel com a mulher, tinha 2 filhos pequenos, e aí na audiência de custódia, o promotor sugeriu algo comigo ali que eu achei fantástico. O promotor começou a fazer perguntas para o réu: você mora com ela há quanto tempo? A gente veio lá da Bahia para cá, a gente mora de aluguel aqui, e ela trabalha? Não, ela não trabalha, sou eu que sustento a casa. E os filhos, se você for preso, os filhos têm condições de se manterem sozinhos? Olha, eu sou eu que sustento, ela vai ter que arrumar trabalho. O que o promotor sugeriu? Olha, doutor, embora os fatos sejam graves, aqui pode haver até, inclusive, uma desclassificação para tentativa de feminicídio, eu vou adotar uma outra medida. Eu vou sugerir para o doutor o seguinte, e aí eu gostaria de um auxílio seu, ele olhando para mim. Falei, bom, eu vou sugerir colocar ele em liberdade, por quê? Porque as consequências do cárcere nesse momento vai afetar não só ele, mas vai afetar a sua família e principalmente os filhos. A mulher vai sofrer violência 2 vezes. Exatamente. E haverá, inclusive, uma punição para quem? Para os filhos, que não tem nada a ver com isso, né? Então, a pena vai ultrapassar a pessoa ultrapassar a pessoa do condenado, do acusado, né? Então, nessa situação, ele propôs a liberdade provisória, o afastamento do lar, e determinou que como ele trabalhava, que o juiz requeriu, né, para o juiz, para fixar já uma pensão na própria audiência de custódia, que essa pensão fosse descontada na folha salarial dele, inclusive próximo ao valor do aluguel, porque o promotor também perguntou o valor do aluguel e tudo mais. Então, essa questão do direito criminal vinculado ao social, à vida em sociedade, é muito interessante, porque o que nós vemos no dia a dia é exatamente isso. A prática de um crime relacionado ao contexto social. Então, nós não podemos descartar o direito criminal
da sociedade, do social em si. Então foram casos que me marcaram bastante, principalmente por conta desse viés social. É que a gente olha o direito penal como uma caixinha, né? Então a pessoa cometeu um crime, eu só vou olhar o crime que a pessoa cometeu, eu não vou analisar todo o contexto. E a delimitação, né, do direito penal, né? Sempre a gente fala de direito penal, de processo penal, de direito penal, de audiência criminal, limitada ao crime e especificamente ao crime. A gente muitas vezes não abre o leque. Todos nós sabemos, quem está nos assistindo sabe também, que nasce de um furto, a tentativa de um furto tentado, não pelo julgamento de um furto tentado. A pessoa queria praticar um furto. De repente o dono do produto, do que vai ser roubado, vai ser furtado, aparece. Já mudou para o roubo. Ele veio em defesa do seu patrimônio. Já pode virar para um latrocínio, eventualmente. Ou, quiçá, não, eu vou levar, mas eu não vou levar porque você me reconheceu, eu vou levar seu celular, mas eu vou te levar também. Estamos falando já de um sequestro. As coisas vão se potencializando para o lado criminal. Mas a sua explanação, eu vi que ultrapassa. E aí nós estamos falando do sistema, o Estado, o poder, agir em competências que muitas vezes não lhe são afetas. Porque não é afeto ao juiz da custódia arbitrar uma pensão diretamente. Mas ele ultrapassa isso, né? Então, mas pior que existe essa possibilidade. A própria lei Maria da Tem Penha... tem previsão legal hoje. E aí, isso que é o louco. Você pensa no legislador, quando o cara cria uma lei, ele tem que pensar num contexto geral. Não é só pra muito aquilo. maior, né? É um negócio que vai extrapolar muita coisa, não tem jeito. E aí, Gustavo, qual foi o caso que, quando você fala em direito penal, alguém te pergunta um processo, você Que vem me esse processo marcou? na sua cabeça? Olha, pra ser bem honesto, são muitos. Não Eu ia dá falar isso, pra- não vai falar de todos. Não dá, Eu mencionei 2, tá? não dá pra dizer assim especificamente o que me marcou mais, porque como vocês estão falando, principalmente essa questão social, eu acho, né, que principalmente do advogado criminalista vocacionado, eu acho que o que ele busca é humanizar o processo. E quando a gente busca humanizar o processo, quando a gente busca trazer sangue pro processo, mas não no sangue da vítima, aquele sangue que pessoa, pulsa, né? isso é de ambas as partes. Tá? Não é só em defesa do réu. Não é só em questão da defesa do réu por conta de uma questão social passada, como, ele cometeu isso por conta dessa situação passada. Não é só isso. A gente também busca humanizar, inclusive a vítima. Inclusive a vítima, que é, como ser humano, passível de erro também, passível de acerto, merecedora de respeito, né? Então, vários casos me marcaram ao longo da estrada. Eu tenho um que ele não me marcou, ele está me marcando, né? Já até sabemos qual imagina. É muito pesado, é muito difícil, porque nessa jornada, nessa trajetória, eu tive contato com muitos casos que tive que presenciar inocentes serem sentenciados, condenados, justamente por essa falta de humanização. O papel é frio. O papel aceita qualquer coisa. Então isso é um problema muito sério. E hoje a gente está num sistema de produção, né, que não deveria acontecer no judiciário. Principalmente porque se nós estamos lidando com vidas, com seres humanos, nós teríamos que tratar como vidas e como seres humanos, em ambas as partes. E não é o que acontece. Então a gente tem um sistema de produção. E é aquela, não, vamos fazer a meta do CNJ, é isso, é aquilo, vamos tirar da frente, vamos finalizar tudo hoje, enfim. É meta de prisão, meta de soltura, Exato. meta de processo sentenciado. Aí Tudo é número. Aí é onde começa um cerceamento, não, sabe, aquela pressão, vamos encerrar hoje, chega de pergunta, sabe? Então isso é complicado. O caso que está me marcando é um caso de um menino, um jovem menino, que a condenação dele foi baseada exclusivamente num reconhecimento fotográfico. Nós já temos um posicionamento no STJ a respeito disso. Nós temos a resolução do CNJ já tratando da matéria originária do posicionamento do STJ. E não foi respeitado. É ignorado. É uma outra deficiência muito grande que nós temos no nosso país. É o que causa, a gente sempre discute, né, Thiago? A questão da insegurança jurídica. Nós temos um precedente de uma corte superior e uma resistência,
né? Quase que Uma afronta. um braço de ferro, né? Geralmente uma briga, né? Entre os Exato, poderes. exato. Uma briga entre Da os poderes é a questão do poder, né? Enfim, complicado. E não foi respeitado de maneira alguma isso. O reconhecimento fotográfico é permitido? Sim, é permitido, desde que o artigo 226 seja respeitado. Ponto. E não houve isso em momento algum. Então, na fase da delegacia, o que nós tivemos? Reconhecimento fotográfico, uma única fotografia. Não havia paradigma, né? E o pior, a vítima reconheceu 2 rapazes. Dois meninos jovens. Um deles, na época dos fatos, estava na Fundação Casa. Ou seja, como que E ele cometeu ela- o crime se ele estava preso? Então, para você ver, aí houve esse reconhecimento com 100% de certeza. 100% de certeza com relação a um. E esse que foi reconhecido acabou trazendo o meu cliente. Porque no passado, esses 2 já foram presos por um ato infracional análogo a tráfico de drogas. Que é o suficiente pra. Não, aí amarrou. Não, se tem a ficha junto aqui, já Era. vamos colocar a foto também. Põe no pacote. E aí, diante dessa falha, a vítima é novamente convidada para a delegacia e fala assim, olha, eu talvez tenha me equivocado com relação a esse, mas isso eu tenho certeza. Não é mais 100%? Isso. Aí evoluímos a fase processual. Na fase processual, nós não tivemos, conforme manda o artigo 155 do CPP, a confirmação dessa prova. Então, ainda que considerada válida essa prova, elemento informativo do inquérito policial, ele não foi confirmado. Foi apresentada diversas fotografias em audiência e a vítima não reconheceu. Ela dizia, não é ele não, tá muito novinho, tá totalmente diferente e tal. Enfim. E aonde que me pega? É aquelas coisas que às vezes a gente tem a decisão nas mãos. Vamos decidir, né, como a gente vai adotar. Na ocasião da audiência, ele se encontrava com mandado de prisão, foragido. E é outro ponto também absurdo, né, no judiciário. Não, por que tá foragido? Se tá foragido é culpado. Não, cara, o cara tá foragido porque o cara tem medo de ser preso. Ninguém Só quer por causa ser disso. preso. Só por esse detalhe. Ninguém quer Só preso, isso. né? É muito fácil você falar assim, não, tinha que se apresentar. Se ele se apresentasse, isso é uma veracidade de inocência. Não, isso não é verdade. Vai pra um hotel. Se Isso você não- apresentar, ele é pô, isso não sistema acontece. maravilhoso. Você vai no sistema prisional, você conhece o sistema prisional, nós tivemos o reconhecimento do estado de coisas inconstitucionais do sistema prisional. Ponto. Ele não quis se apresentar com medo. Ponto final. Né? Porque Enfim. ele acha que se apresentar, É. ele vai estar confessando a prática de um crime. Porque, do geral, as Exato. pessoas pensam isso. Mas o problema é o medo mesmo da cadeia, pô. E aí foi quando veio então a indagação do juízo. Doutor, você não poderia viabilizar a presença dele por vídeo pra gente fazer o reconhecimento? Eu falei, eu vou verificar com o cliente. Verifiquei com o cliente, ele falou assim, não, eu vou no final, eu não fiz isso e tal. Compareceu na audiência. Reconheceu? Não reconheceu. Ou seja, mais uma vez a prova do elemento formativo do inquérito não foi confirmada em juízo. Ok. Aí ao final o juiz começou a fazer algumas perguntas para ele saiu da sala, finalizou, a vítima se levanta e fala, olha, eu não reconheço ele pela imagem, mas eu reconheço ele pela voz. E ele foi condenado com base no reconhecimento pela voz. Por 3 negativas da imagem ou 4 e uma pela voz? 2 negativas em juízo. Se a gente contar as Desde a fotografias que delegacia- foram apresentadas, foram umas 7 negativas. Mas a voz. Mas a Mas voz a voz ele é reconhece. É uma voz por Uma vídeo, voz reproduzida por vídeo. por vídeo, mecanizada, enfim, que não retrata a realidade. É enfim. uma voz. É uma voz. Exato. Quer dizer, muda como Exato. quiser e tá tudo bem. Exato. E aí houve a condenação com base nesse reconhecimento fotográfico. E aí eu questionei. Primeiro, a prova originária é nula. O reconhecimento não atendeu o artigo 226. Levamos isso para o tribunal. Eu contei, inclusive, com a ajuda do Dr. Vitor nesse caso. Porque, como eu disse, quando o caso tem processo que você pega e processo que te pega. Né? E aí, quando vem o emocional, e eu já faço a dica para os advogados iniciantes, envolver a questão emocional, né, é um risco muito grande. É um risco muito grande de você perder a técnica. Perder a técnica. E aí, no tribunal, eu despachei todos os desembargadores da apelação. E era um fato curioso. 2 desembargadores falaram assim para mim, doutor, mas é elemento informativo.
é meramente informativo. Eu falei, eu Princípio concordo. da instrumentalidade das formas, doutor. Eu concordo que o elemento é informativo, porém, como é que a gente faz com a contaminação? Como é que a gente faz com aquela fotografia? Porque a única fotografia que ele seria capaz de reconhecer é aquela mesma que foi apresentada na delegacia. Né? Então, enfim, o tribunal deu parcial provimento para conceder a gratuidade de justiça. E eles, Pô, e ele- é sensacional, cara. É isso que vai fazer incrível. diferença Só pra no dizer que direito. esse não pra tudo, Que né? isso, pô. E aí a gente se encontra agora em fase de preparação para ir até o STJ. Espero que no STJ seja possível a conversão desse julgado, reverter essa situação. É muito delicado, é muito doloroso. Eu acabei me pegando porque eu tive um contato muito próximo com a família. A mãe desse rapaz, ela se encontra hoje depressiva, né? E aí, por conta da depressão, por consequência, o emprego. Ele, era o sonho dele, um garoto que era puxador lá no centro de São Paulo, trabalhava por umas lojas de uns pessoal chinês lá, puxando mercadoria. O sonho dele era trabalhar registrado. Quando ele completou 18 anos, 1 mês e meio ele foi lá, conseguiu o registro dele, perdeu o emprego, então o objetivo dele era auxiliar a mãe, são só os dois. Então, enfim, é um caso que me pegou, acho que por conta dessa circunstância. Ver um rapaz jovem, com uma condenação absurda de 8 anos, em face de uma coisa que ele não cometeu. Então, eu gosto de dizer o seguinte, o que te pega é aquilo que eu preciso resolver ainda. O que eu resolvi, acho que a gente não pode, né? Se a gente ficar com uma bagagem, carregando os nossos méritos, os nossos erros, que a gente também erra, nós somos seres humanos, né? A gente vai acabar, de uma forma ou outra, vamos dizer assim, espanando. Então, eu tenho muitas lembranças boas. As minhas maiores emoções na advocacia foi no tribunal do júri, né? Eu consigo alcançar um senso de justiça maior quando eu estou conversando com o povo. Isso sem nenhum demérito à magistratura, respeitamos as instituições, mas eu consigo entender essa questão de humanizar mais com o júri. Então, nós tivemos o caso do Paraná, foi um caso que nos pegou bastante também, né? E obtivemos êxito, né, na absolvição. Quase foram pegos lá também, né? Espero que saia de lá rápido. No Paraná, nem Não, no foi Paraná, não foi no Paraná. não. Isso foi Alagoas, outra situação também. Nós podemos dizer que nós fomos coagidos. Expulsos da cidade. Nós tínhamos um Vocês bar. foram convidados a se retirar. Mas deixa até Não, deixa eu até convidado concluir. a se retirar, não. Vamos falar do NTP. Como Vamos surgiu o ao NTP? último ponto, Tá, vamos NTP. Como Claro. surgiu o NTP? Manda. Bom, pessoal, é o seguinte, começamos aqui esse podcast, vai ser uma série de podcasts falando um pouquinho sobre a advocacia criminal na prática. E a ideia nasceu com o NTP. Vamos lá, da onde surgiu o NTP? Quem foi essa ideia? Como que isso apareceu na nossa vida? Quem que pode falar? Se me permite? Pode falar. Eu acredito que foi uma questão do acaso. Cada um teve uma situação que fez nascer essa ideia e o destino nos uniu, compartilhamos essas ideias e falamos, Tá aí. vamos mudar. No meu caso, foi no curso preparatório, né? Estou dando aula ali para alguns alunos, nós tivemos contato com alguns alunos que era auxiliar de juiz, que trabalhava na vara, ali como serventuário, e a gente começou a compartilhar experiências. Então nós tínhamos alguns alunos que compartilhavam experiências com a gente, no sentido de advogado saindo da sala de audiência, juiz e promotor rindo do advogado. Porque o advogado estava fazendo requerimentos que eram importunos, era incabível, era fora da ritualística, principalmente até no rito do júri. Né? Então isso me sensibilizou da seguinte forma: advocacia como chacota Não dá. na nossa comarca, não dá. Isso é um erro ficar pensando que o colega é o seu adversário, é o seu concorrente. Então, isso desvaloriza a nossa classe em si. Então, começa outros advogados que têm qualificação, enfim, a técnica, mas o tratamento, Exato. né? Então, isso me sensibilizou demais e eu falei, não, hoje, o que pode ser feito? O que eu posso fazer para contribuir para além das aulas do curso preparatório? Porque o curso preparatório ali para o exame da OAB, a gente está entre a teoria da faculdade
e a prática da advocacia. Então, nessa Balança. essa linha tênue, a gente consegue fazer um trabalho um pouco, falar um pouco do, isso você não pode fazer. É como a Gabi sempre fala, às vezes o óbvio precisa ser dito. Então, o que me impactou foi isso, né? E aí eu vou deixar para vocês o momento que nós nos encontramos e aí compartilhamos as ideias. Eu só queria falar assim no que você falou, eu acho interessante que a advocacia ser uma chacota, como você usou esse termo, inclusive, é vergonhoso para todos. Para o jovem que está chegando, para o muito mais experiente, e todos vão ser colocados numa medição, numa régua baixa. E isso é péssimo. Porque às vezes você vai despachar com o juiz e fala, lá vem mais um, falar uma besteira. Exatamente. E isso é prejudicial. Porque muitas vezes não é o processo, não é a audiência, é um despacho. É o juiz te ouvir e entender. Teve situações que a gente sabia que o processo por si, ele era perdido. Mas despachando você consegue trazer a realidade dos fatos. Mas foi isso que te fez querer criar uma comunidade? Eu acho que o que me fez querer participar, construir junto com todos vocês, o que eu agradeço imensamente, quero deixar registrado, é muito bom dividir a trincheira penal, na trincheira penal com todos vocês, é poder formar, construir uma advocacia mais forte. Poder construir mecanismos que os jovens advogados, ou os que estão iniciando a advocacia criminal, possam entender e levar rapidamente. Não é um livro que você vai ter que ler, a NTP não é um best-seller que você vai ter que esperar tanto tempo para alcançar o objetivo. Talvez a gente fez alguns eventos já, e a gente ouve nos grupos de WhatsApp que a gente administra experiências ímpares. E essas experiências nos dá prazer. Porque nós alcançamos isso. A prática faz com que a gente aprenda. Exatamente. Exato. E eu lembro bem, eu, a Gabi e o Cunha, a gente conversava já sobre essa ideia de montar uma comunidade. Em paralelo, Thiago e o Gustavo também já conversavam. Já estavam fazendo, né? Essa ideia da comunidade. Eu lembro que foi um evento na OAB, que a gente ficou até acho que 2 horas da manhã na porta da OAB conversando, tudo fechado, a gente no meio da rua, só trocando ideia. Quase nessa. E aí os meninos comentaram da ideia deles, a gente falou, putz, mas a gente também tava com essa mesma ideia e tal, vamos juntar. A gente juntou, criou o NTP e de início era somente nós 5, né? Então a gente se ajudava, se apoiava, trocava ideias, compartilhava. E aí quando surgiu a oportunidade de fazer o primeiro júri, que os 5 estavam, né? Casou dos 5 conseguirem fazer o júri, a gente pensou, precisamos abrir isso aqui para mais gente, né? E foi quando a gente fez a primeira abertura da comunidade. E 200 advogados já caíram para dentro da comunidade na primeira abertura, assim. E aí a gente viu, realmente precisava desse grupo de apoio. Na sequência, não está aqui com a gente hoje, não conseguiu, mas veio o Tiagão também. Tiagão, no sexto elemento, que é para somar também, vem da advocacia, uma experiência boa, técnico, acadêmico. E veio para somar também resenha, né? Que é o principal, resenha. E vai estar aqui com a gente no próximo. E aí casou essa ideia, acho que foi o alinhamento dos planetas, né? Porque se eles pensaram de um lado, a gente pensou de outro, casamos e deu super certo também até hoje, há 5 anos, né? 5 anos de comunidade. Esse é o nosso PhD, né? Em relação à comunidade na trincheira penal, o que eu vejo de essencial que nós sempre buscamos tentar, pelo menos, né, solucionar, melhor dizendo, conflitos da advocacia criminal. Porque nós vemos isso no dia a dia, muitas pessoas se aventurando na área criminal com aquela ideia de faculdade. Nosso direito penal é lindo e tudo isso e tudo mais, tal. Mas a realidade é doída. Nós nos deparamos primeiro com a parte contrária da advocacia criminal, quem que é? O promotor de justiça. O cara extremamente técnico, conhece a lei muito bem e se você não estiver preparado, se toma pau. Então o que nós vemos no dia a dia da advocacia é exatamente isso. O advogado, olha, estou na defesa de um réu, apresentei minha resposta à acusação, teve audiência, e lá na audiência, por exemplo, o juiz foi simplesmente indeferiu um pedido meu, e agora o que eu faço? Ou travou. O juiz me tratou mal, aí travou, por quê?
O comum, Faculdade não ensina isso. faculdade ensina isso. Curso preparatório, nós damos vai. aulas. Nem pode ensinar, Curso você tem que focar preparatório no para OAB. exame. Não ensina isso, não ensina isso. Então, a comunidade na trincheira penal, a ideia inicial foi justamente isso. O que a gente está conseguindo ajudar colegas advogados, principalmente os jovens advogados, lá no grupo da comunidade, aqui já fica o convite também. Você, advogado, que não está na comunidade, no nosso grupo, manda uma mensagem para nós, que nós vamos incluir lá, porque no próprio NTP, além de parcerias que já foram formuladas no próprio grupo, sociedades, nós temos também o quê? Muita solução de dúvidas e compartilhamento de experiência. O advogado está passando por uma determinada situação, manda no grupo, olha, estou vivenciando isso. Alguém poderia me ajudar? O outro colega que já Sem vivenciou, julgamento, né? sem julgamento, sem qualquer preconceito, independentemente do tempo de profissão. Então, essa questão da comunidade NTP de acolher os advogados e compartilhar a experiência e tentar solucionar os casos ou os conflitos da advocacia em conjunto é muito legal. diferença. Nós estamos buscando isso a cada dia mais, se aprimorando, e vai vir muita coisa boa por aí. Eu vou só complementar aqui, desculpa, Bebê. Não começa no promotor, não, doutor. Muitas vezes ele apanha lá na porta do local do crime com a PM, Sem com a dúvida. polícia municipal, e ali já começam os problemas. E o advogado tem que estar experiente ali. Eu lembro que quando eu comecei na advocacia, eu não estava com a carteira, estava com aquele certidão. E eu fui atender uma operação do GAECO, que era um conhecido. Coisa básica. Coisa simples. Operação do GAECO. 6h30, 7, 15 para as 8 da manhã, eu estava na porta do 6º DP, e o meu cliente enfiado dentro do camburão da viatura, num dia de chuva, e eu não podia nem esticar muito o papel, que ia molhar na chuva. Então, assim, você não sabe o que você vai fazer ali. E hoje a gente consegue dar esse suporte dentro do grupo. Então, nasce lá do primeiro momento e até o despacho no STF, no STJ. Tá? Esse é o diferencial de que você não existe uma cadeira na universidade. Nós estamos aqui com 2 professores, ex-coordenadora, coordenador de curso de Direito, que faz parte do nosso grupo, que são um dos fundadores, e que não tem uma cadeira dessa prática. Até porque a gente fala, né? A faculdade é de direito, não é da advocacia. Não é de advogado, não é de advogado. Então, assim, por que a faculdade não foca tanto nisso? Porque ela é acadêmica, ela é ampla, é um bacharelado, então não Acho que, é assim, prático. o né? objetivo principal tem que ser a gente evitar que as pessoas passem pelos mesmos perrengues que nós passamos. Encurtar o caminho, né? Exato, Exato. deixar as coisas um pouco mais tranquilas para as pessoas, porque é difícil você iniciar na carreira da advocacia como um todo, já é difícil. A advocacia criminal você já vai encontrando um monte de empecilho que a própria sociedade já te enxerga de uma maneira não muito boa. Já excomungado. Então, E o Rodrigão falou um ponto interessante. A coisa começa em solo policial. E o que é bacana no NTP é que a gente já consegue tirar aquela ideia enraizada. Não, inquérito não tem defesa. Opa, calma aí. O procedimento é inquisitório. Gente, na minha concepção hoje, o CPP todo é inquisitório. a pergunta é, Tá, a você gente quer tem- melhor absolver no processo A gente ou arquivar o tem inquérito? a gente tem os elementos que prestigiam o sistema acusatório que veio da Constituição, mas na prática a gente sabe que não é assim. Então, a gente já conseguiu desmistificar isso, mas eu não vou me alongar nesse assunto porque a gente tem muita coisa boa para compartilhar com vocês. Não, se quiser saber um Vocês. pouquinho disso aí, vai lá pro grupo. Também, vai lá no também. grupo. Faz o corte. Vou dar alguns números aqui que eu tenho de cabeça, dentro do nosso grupo da Trincheira. 15 advogados fizeram o primeiro júri da vida lá dentro, né? Que surgiu então, o advogado tinha um júri, chamou alguém que quer fazer junto, quer participar, então 15 advogados tiveram essa oportunidade de fazer o primeiro júri. A gente já teve mais de 113 diligências ao todo, eu vou contando, porque o pessoal vai mandando lá, quando dá certo eu vou anotando no meu bloquinho. 113 diligências em parceria entre os advogados do grupo, e aí eu já perdi a conta de quantas parcerias em processos comuns já aconteceram. Então, por exemplo, o advogado ele é criminalista, mas tô com um crime sexual aqui, putz, eu não tenho tanta experiência, porque é uma atuação diferenciada. Lá no grupo tem a Gabi que faz. Gente, estou com um júri aqui que eu toquei a primeira fase, mas o plenário não tenho tanta experiência. Alguém faz comigo? Eu chamo o Tiaguinho, chamo o Gustavo. Eu tô aqui na delegacia, tem que atender um flagrante, não sei muito bem o que fazer.
Tá aqui o Cunha, chama o Cunha, desenrola, o príncipe das delegacias. Então que a gente brinca. E aí, a cara não tá muito não. Mas a gente brinca entre nós, sai parcerias. Temos vários casos aqui em parceria entre a gente, com outros membros da trincheira. Então, fica de fora não. Vem com a gente que é sucesso. E ele falou que não ia mentir, né? Semana Santa. Bom, pessoal, então, só pra resumir, a ideia agora do nosso podcast é trazer pessoas pra contar história. Ninguém vai ficar aqui falando sobre tecnicismo do direito. O artigo tal. A gente quer aprender com os erros dos outros, porque assim, a gente tá contando os nossos erros pra vocês, mas vocês também vão estar aqui contando o erro de vocês pra nós, pra que a gente possa compartilhar isso e trazer uma coisa mais leve, uma coisa menos engravatada, viu, Gustavo? Já fica Não entra mais. Claro, no meu trabalho. Tem audiência ainda hoje. Mas a gente perdoa ele porque ele vai trabalhar ainda hoje, então tudo bem. Nós também. Mas tá divertido já da próxima. Na próxima vez tem que ser a camisa. Bom, pessoal, muito obrigada por estar acompanhando a gente aqui durante essa mais de uma hora, né, de podcast. Espero que vocês nos acompanhem nos próximos e mandem aqui pra gente as dicas, qual é o tema que vocês querem falar, pessoas que vocês gostariam que fossem entrevistadas aqui pela gente. E nos vemos no próximo podcast, TrincheiraCast. Valeu, meu povo. Trincheira Cast, é isso aí. Valeu. Até mais.